Oremos. Oremos. Santo e santificado Deus Pai, Criador dos céus e da terra, a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Pai querido, Pai amado, obrigado porque este sábado maravilhoso o Senhor nos preparou para estarmos hoje junto contigo, entrando em teu gozo, em teu descanso. Muito obrigada, Pai, porque a tua palavra diz que aqueles que tiraram lá, quando eu colei, este o Senhor jurou que não entrariam no teu descanso. Então, muito, Pai, porque todos os sábados nós podemos entrar no teu descanso, podemos estar na tua presença. Senhor, nós vamos dar continuidade, finalizar hoje o nosso estudo sobre os 144.000 e pedimos, Pai querido, que o Espírito Santo, Senhor, esteja aqui entre nós, nos dando todo o entendimento, Senhor, tirando, Senhor Deus, todo e qualquer pensamento ou qualquer outra coisa que venha, Senhor, desviar a nossa atenção ou trazer, Senhor, confusão à nossa mente. Que nós entendamos bem, Senhor, as doutrinas, as profecias que o Senhor deixou para esses últimos dias, para que o teu povo não se perca, mas que tenha a vida eterna. Nós agradecemos, Pai, fica também com todos que não puderam entrar. Senhor, eu oro agora especialmente pela Geórgia, que o Senhor, por favor, que é o médico dos médicos, Senhor, entre com providência e todo o mal-estar, todo o desconforto que ela está sentindo, Senhor Deus, seja sanado, tudo para a honra e glória do teu santo nome. Porque é o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos purifica. Tua palavra diz, Senhor, purifica-nos e seremos purificados. Cura-nos e seremos curados. Salva-nos e seremos salvos. Então, Pai, nós colocamos tua filha, tua serva na tua presença e que todo esse mal-estar, esse desconforto que ela está sentindo, Senhor, caia por terra agora. Nós pedimos também pelos irmãos que não puderam entrar e que mais tarde, ao ouvirem esta mensagem, também eles entendam a solenidade desses tempos que nós estamos vivendo. Por favor, Pai querido, continua conosco. Neste estudo, nós pedimos e sabemos que não somos merecedores, os méritos são de Cristo Jesus, nossa esperança da glória. Amém. Então, nós vamos dar hoje continuidade, vamos finalizar o estudo dos 144.000. O título será Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, e daqui a pouco nós já finalizaremos. Então, dando continuidade, após averiguar os argumentos apresentados neste trabalho, é possível que o leitor exclame estarrecido: mas 144.000 é um número tão pequeno. Será que Deus destruirá todos os outros milhares de guardadores do sábado para resguardar somente esses poucos milhares? Objetivando demonstrar mais claramente a presente ideia acerca dos 144.000, foram reunidas várias citações da Bíblia e do Espírito de Profecia que projetam luz sobre essa questão. Ei-las a seguir. 1. O livro de Gênesis testifica, nos primórdios da humanidade, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Está em Gênesis 6, versículo 5. Por isso, Deus resolveu destruir tudo aquilo que havia sobre a face da terra por meio de uma terrível catástrofe global, o dilúvio universal. Gênesis 6, 17. O Senhor ordenou, porém, que Noé construísse uma grande embarcação, na qual ele, sua esposa, filhos e noras salvariam suas vidas. Gênesis 6, versículo 18, Gênesis 7, versículo 13. E assim aconteceu. Todo mundo de então foi afogado pelas águas torrenciais,
derramadas desde o céu, e somente aqueles que se encontravam dentro da arca foram poupados. Voltando o olhar para o relato apresentado pelo livro das origens, declarou o Cristo de Deus. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Aqui eu faço uma pausa. Ou seja, aqui Jesus falando o quê? Como foi nos dias de Noé? Como foi nos dias de Noé? Noé pregava para as pessoas não acreditavam. Noé construiu a arca e entrou nela com seus filhos, né? Suas noras e sua esposa. Você quer falar, Iranilda? Não? Ok. E o que aconteceu? As pessoas daquele tempo de Noé, elas foram avisadas. Noé passou 120 anos pregando para aquele povo, né? Mas o povo, alguns aceitaram, mas aquela maioria esmagadora de seres humanos não aceitaram. Então é para a gente ver que Deus ele não está à procura de quantidade, mas de qualidade, né? Então, eu já ouvi uma pregação, agora eu não lembro qual foi o pastor ou quem foi que pregou, que naquela época, no tempo de Noé, a população da Terra ela tinha atingido mais ou menos a quantidade de seres humanos que nós temos nos dias de hoje. Aproximadamente ali 7 a 8 bilhões de pessoas. E aí a gente para e pensa, de 7 a 8 bilhões de pessoas, somente 8 pessoas se salvaram ali, né? Mas o Espírito de Profecia, ele nos fala também que... Oi, Neuzi. Nos fala também que algumas pessoas para quem Noé pregou, elas aceitaram a mensagem, né? Elas não entraram na arca com Noé, mas elas aceitaram a mensagem e devem ter morrido um pouco antes, não é verdade? Enoque também, quando Enoque estava sobre a terra, Enoque pregou e muitas pessoas aceitaram também a mensagem e foram, né, não entraram na arca, não passaram, não morreram no dilúvio, morreram antes. Então, assim, não foi uma população, digamos, de 100% daquelas pessoas que morreram. Algumas aceitaram, como será nos nossos dias. E aí nós paramos para analisar por que Jesus disse isso. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, eu acredito que Jesus aqui ele estava se referindo a exatamente isso, ou seja, a mensagem será pregada, mas muitas pessoas não aceitarão, somente alguns aceitarão. E esses alguns serão os 144 mil, que serão selados na testa, né? Alguém quer fazer algum comentário? Podemos prosseguir? Ok. Mas tem o pessoal da Hora Décima que vão aceitar a mensagem e vão ser salvos. E é um grande número. Sim, Neuziene, tem o pessoal da Hora Undécima que vão aceitar, né? Mas eles não receberão o selo do Deus vivo. É, Entende? mas eu entendi. Eu quero dizer o seguinte, não importa que grupo vai estar, o que importa é que vai ser um grande número que vai ser salvo, porque a Hora Décima, a senhora White disse que a igreja invisível é muito maior que a igreja visível. Sim, com certeza. Mas aqui Então, é não porque importa o grupo, importa é estar lá. Mas na minha sim, opinião, né? Minha opinião importa é estar lá. é porque aqui como nós estamos estudando os 144 mil e a gente sabe que os 144 mil diz respeito a adventistas, então os da Hora Undécima não estão inclusos nesse grupo, entende? É por isso que nós não tocamos é como eu falei no início, Noé pregou durante 120 anos, pessoas aceitaram. Enoque pregou enquanto ele esteve na terra, pessoas aceitaram, mas elas não entraram na arca. A mesma coisa vai se dar com os 144 mil, certo?
As pessoas da hora undécima, elas não serão seladas como 144 mil. 144 mil é dentro do grupo dos adventistas, não será fora dele, entende? As pessoas vão aceitar, sim, a mensagem, vão, porque nós não vamos levar o alto clamor. Sim, então as pessoas vão aceitar. A irmã Ellen White, ela disse que muitas pessoas aceitarão. A palavra de Deus também fala que muitas pessoas aceitarão o alto clamor. Na mensagem do alto clamor, muitas pessoas se converterão, mas elas não serão seladas com o selo do Deus vivo. Ou seja, o sinete do Deus vivo na testa, como os 144 mil, elas não terão. Tá? Por isso que nós não citamos aqui o pessoal da hora undécima, nós só estamos falando dos adventistas. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. São Mateus 24, 37 ao 39. Ora, se Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, segunda de São Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 9. Em meio às milhares de pessoas existentes no mundo antediluviano, somente 8 foram preservadas, tomando esses eventos como tipos. Pode-se visualizar mais facilmente a grande misericórdia e justiça de Deus em reservar 144 mil da ira vindoura. O número se faz reduzido não por carência de amor da parte de Deus, e sim pela obstinada pecaminosidade da raça humana nesses últimos dias, né? Basta ver que ali, na época em que houve o dilúvio universal, as pessoas deviam estar ali aproximadamente com 3 mil anos de pecado. Nós já estamos com mais 3 mil anos na costa, ou seja, 6 mil anos de pecado, né? Então, a cerviz dos seres humanos, agora, nesses últimos tempos, e a gente tem notado isso, está muito mais endurecida do que naquele tempo. O ser humano está muito mais, digamos assim, autossuficiente, quando a palavra de Deus diz que a nossa suficiência vem de Deus. Então, o ser humano está muito voltado para si, para o eu, né? Eu posso, eu faço, eu vou, eu falo, eu penso, eu decido. E isso, nós vamos, daqui a pouco, nós vamos observar, isso eu falo daqui a pouco, nós, porque eu creio que nós estaremos no grupo dos 144, amém? Eu creio nisso, que nós vamos observar que muitos seres humanos estarão com uma aparência de demônios, porque estão se deixando ser levados pelas forças demoníacas que estão aí, porque quase o Senhor já quase deu todo o poder para Satanás, um poder, entre aspas, porque o Senhor não vai soltar tudo na mão dele, mas o Senhor vai dar um certo poder para Satanás, para ele, inclusive, fazer os prodígios e os milagres dele. Por quê? Porque aquelas pessoas que querem estar no engano, elas serão levadas pelo engano. Aquelas pessoas que não vão acreditar na mensagem, infelizmente, elas serão enganadas. 2.2. Já noutra parte, Jesus asseverou: o mesmo aconteceu nos dias de Ló.
Aqui outro exemplo, né? Ali na questão de Sodoma e Gomorra, quantas pessoas foram salvas da família de Ló? 4 inicialmente, né? Ló, a esposa e 2 filhas. E o Espírito de Profecia diz que antes, na noite, na madrugada, antes de acontecer a destruição de Sodoma, Ló foi ter com seus genros e com seus outros filhos que eram casados e falou com todos: vamos sair, que a cidade vai ser destruída. E o que eles fizeram? Zombaram de Ló. Que vai ser destruída? Quem vai destruir? A mesma coisa, as pessoas hoje em dia estão asseverando, gente. Ah, não, isso não vai acontecer, gente. Deus é amor, Deus é misericordioso, sim, Ele é. Mas isso vai acontecer. Os juízos de Deus vão vir sobre a terra porque é profético. Já foi profetizado, né? E Ló, em princípio, 4 pessoas saíram da cidade, né? Das cidades, né? Porque Sodoma, Gomorra e Zoar depois também foi destruída. Foram 5 cidades destruídas ali, né? E 4 pessoas. Só que uma delas não foi adiante, que foi a esposa de Ló. Então, somente 3 pessoas. Então, a gente vê que em todas essas catástrofes, Deus sempre admoesta, Deus avisa, Deus manda os seus mensageiros. Mas as pessoas, porque têm os seus corações endurecidos, elas não recebem a mensagem. Aí diz assim: mas no dia em que Ló, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ou seja, hoje em dia a gente fala com as pessoas: olha, abram os olhos, acordem, despertem. A gente fala com as pessoas da igreja também. Mas as pessoas estão naquele sono de Laodiceia, né? As pessoas não querem acordar, não querem despertar, e a gente fala para as pessoas do mundo também, e as pessoas dizem assim: não, isso não vai acontecer, não tem nada para acontecer. Não, gente, isso aí é teoria da conspiração. Ou então vocês estão viajando na maionese, vocês não sabem do que vocês estão falando, não vai ser assim, não é bem assim. Até o dia em que a mensagem vai cessar, a porta da graça vai se fechar e aí ninguém mais terá chance. E aí sim as coisas vão acontecer. Então, muito a questão de Ló e a questão de Noé, muito parecidas as situações, ou seja, foi dada a pregação, foi dada a admoestação e pouquíssimos saíram. Isso está em Lucas 17, 28 ao 30. Por se tornarem tremendamente corruptas, as cidades de Sodoma e Gomorra caíram no desagrado divino. Isso está em Gênesis 18, 20. E foram, por fim, destruídas com fogo e enxofre. Gênesis 19, 24. Pela misericordiosa intervenção da parte de Deus, Ló, acompanhado de sua esposa e filhas, conseguiu escapar a tempo da cidade. A mulher de Ló, no entanto, ao olhar para trás, violando assim o mandado do Senhor, converteu-se numa estátua de sal. Gênesis 19, 26. Meditando um pouco naquilo que ocorreu em Sodoma e Gomorra, é possível descerrar o véu do futuro e vislumbrar o que há de acontecer à humanidade em breve. Dentre milhares de pessoas, somente Ló e suas 2 filhas se salvaram. Haveria alguma lição a ser extraída disso? Olha que pergunta. Com toda certeza. Ora, as palavras do Mestre Jesus, registradas por Levi Mateus, não devem ser encaradas como de pouca monta. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, aqui a palavra é muito clara, ela diz quase todos, mas ela não diz de todos, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim,
esse será salvo. São Mateus 24, 12 e 13. De fato, dentre os bilhões de seres humanos da atualidade, tão somente 144 mil abandonarão completamente o pecado. Receberão o selo do Deus vivo e serão dispensados de beber do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Apocalipse 14, 10. Alguma dúvida, alguma pergunta aqui com relação a esse ponto 2? Ou está tranquilo? Tranquilo? Ok? Então vamos lá. Ponto 3. Avançando alguns séculos no tempo, a história do mundo fornece outro exemplo que merece ser cuidadosamente analisado. As Escrituras Sagradas registram que mais de 600 mil homens saíram do Egito. Isso está lá em Êxodo 12, 37 e Números 2, 32. Atravessaram o Mar Vermelho e estiveram a peregrinar pelo deserto. Essa Quanto? grande onda diz... Oi? Qual é a quantia que saíram lá do Egito? 600 mil homens. Aqui nós estamos falando só de homens, tá, Vani? Nós estamos falando de mulheres e crianças, não. Você está Nem lendo tão... qual livro? Porque eu até saí do... Por causa que esse meu celular ali não deixa eu falar. Nós estamos lendo a última parte dos 144 mil. Daquele PDF que você me mandou, né? Isso, tá bom. isso, tá? Beleza. Porque aqui só foram contados 600 mil homens de guerra, ou seja, que tinham uma determinada idade para cima, tá? Não estamos falando aqui dos jovenzinhos, nem das crianças, nem das mulheres, nem tampouco dos que vinham no meio do povo, tá? Vieram muitos egípcios, muitos estrangeiros, ok? Dos 600 mil que escaparam das mãos de Faraó, apenas 2 tiveram o privilégio de desfrutar da terra onde manava leite e mel. Números 32, 11 e 12. E esses foram Josué e Calebe. Ou seja, olha só, outro exemplo. 600 mil homens, isso a gente está falando só de homens, e homens preparados, digamos, para a guerra. 600 mil homens. Quantos entraram na terra de Canaã? Era para aqueles 600 terem entrado, mas somente 2, Josué e Calebe, entraram, né? Tendo em mente que tudo quanto outrora fora escrito foi para o nosso ensino, foi escrito, Romanos 15, 4. Ou seja, vou ler novamente esse trechinho. Tendo em mente que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para nos ensinar, nos admoestar. Admite-se traçar alguns paralelos entre a experiência de Israel e a do remanescente fiel do tempo do fim. O cristão odierno, ou seja, o cristão moderno, também é chamado a sair do Egito, figura do pecado, atravessar o Mar Vermelho, que é a conversão, e ingressar no deserto da peregrinação, que é a santificação, onde seu caráter será provado e refinado a fim de que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. Vê-se por aí que entrar para a igreja, mesmo depois de passar por um genuíno processo de conversão, não é o bastante. Fazem-se necessários o aprimoramento da vida cristã e a devida preparação para a entrada nas mansões celestiais. Não é suficiente só atravessar o Mar Vermelho. Mais à frente encontra-se o Rio Jordão. Muitos saíram do Egito, muitos morreram no deserto. Muitos hoje abandonam o mundo e alegam aceitar o Evangelho,
mas por uma falta de consagração real, não entrarão na Canaã celestial. Misericórdia. Isaías sentenciou. Isaías 10, versículos 22 e 23 diz assim: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça, porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. E Paulo, citando as palavras do profeta evangélico, diz enfaticamente: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Romanos 9, 27. Não é de admirar, portanto, que o número profetizado pelo Apocalipse seja 144 mil. Alguma pergunta sobre esse tópico 3? Alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos para o ponto 4. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz aos espias. Hebreus 11, 31. Outra evidência de que o número dos selados do Senhor não atingirá a cifra dos milhões está na história da destruição de Jericó. O Deus do céu, mais uma vez manifestando o seu poder, fez com que as muralhas daquela imponente e impenitente cidade ruíssem, o que permitiu a invasão por parte dos exércitos dos filhos de Israel. Tendo entrado em Jericó, os hebreus mataram todo ser vivente encontrado na cidade. Raabe, porém, e sua família foram preservadas. Somente uma família ali. O mesmo ocorrerá nestes derradeiros dias. Os bilhões de seres vivos serão aniquilados e um número relativamente pequeno, inexpressivo, será salvo para o reino celestial. Com precisão extraordinária, cumprir-se-ão as já citadas palavras do profeta: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. 5. São acrescentadas a seguir outras passagens da Bíblia Sagrada que servem de baluartes para a presente exposição da profecia dos 144 mil. A. Certa vez, Jesus declarou: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. São Mateus 7, 13 e 14. B. Registrando as mesmas palavras, eis o relato de Lucas 13, 24. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. C. Noutro momento, Cristo assegurou: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, 14 e vê também Mateus 20, 16. Ponto D. O Senhor Jesus nunca escondeu o fato de que nos últimos dias o estado de coisas que prevaleceria sobre a terra seria totalmente ofensivo aos olhos do céu. Antevendo esse tempo, assim se expressou o Rabi da Galileia. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? São Lucas 18, 8. Ponto E.
João, o discípulo amado, declarou com todo vigor: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. São João 5,19. Em realidade, o mundo todo caminha para a destruição. Se não fosse a graciosa atuação do céu em favor dos pecadores, ninguém se salvaria. F. São Pedro, em sua belíssima epístola, lança a seguinte indagação: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? 1 de São Pedro 4,18. G. Mas, graças ao supremo e eterno Deus, que sua palavra registra uma segura e confortadora promessa, oriunda dos lábios do Redentor. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. São Lucas 12:32. Ponto 6. Observe-se a seguir duas importantes e lamentáveis declarações do espírito de profecia. Irmãos, eu quando li isso aqui me deu vontade de chorar, realmente. A primeira citação. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum dentre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Misericórdia. Serviço Cristão, página 40. 1 em 20 representa o mesmo que 5% do total. Nenhum em 20 seria menos de 5% dos adventistas no mundo. Menos de 5%. Atualmente, cerca de 10 milhões de cristãos se intitulam de adventistas do sétimo dia. 5% desse número representa cerca de 500 mil adventistas. 5% de 10 milhões seria 500 mil adventistas. Mas as palavras inspiradas da serva do Senhor indicam algo menor que isso. Ora, o número fornecido pelo Apocalipse enquadra-se perfeitamente nessa solene advertência enviada pelo Pai do céu. E esse número é 144 mil. B. Não existe um em 100 que compreenda por si mesmo, a verdade bíblica sobre o assunto. E que assunto é esse? Qual é o assunto? Eu estou fazendo agora uma pergunta para vocês. Que assunto seria esse, minhas irmãs? Que nem um em 100 entende, compreende por si mesmo. Oi? E eu acho que o assunto da Bíblia está relacionado em nós termos a pureza, viver o lado espiritual que Deus, que Jesus nos trouxe, né? A pureza, trazer esse caráter perfeito de um Deus perfeito que fez a sua imagem. Né? Então, sermos honestos em tudo aquilo que fazemos na nossa vida, na educação espiritual, dentro da nossa casa, dentro de tudo aquilo que fazemos. Essa é a palavra de Deus, que Ele chama um povo a ser honesto, sair daquela fase infantil e tornar-se um verdadeiro cristão, em que sua luz, onde ele possa estar, possa chegar nas pessoas, perdoando e mostrando também aquelas pessoas dos erros que elas estão vivendo e clareando aquela luz daquelas pessoas através da palavra de Deus, na prática daquilo que a própria palavra de Deus nos traz em vida. Essa é a mensagem que nossos Deus nos chama, né? Esse valor espiritual que Cristo Jesus veio trazer nos seus mandamentos, aqui aplicado na vida, através da sua vida e dado a nós como luz para levar isso adiante. Ok. É a Vânia, mensagem Não sei se você quis se responder. Oi? Essa mensagem da justiça de Cristo, dessa renovação, Apocalipse do 14, poder do 9. Evangelho. Ok, Neuzi? Justiça.
Neuziene? O Meu poder que Deus. essa palavra também nos dá, né? Esse poder. Tá. Neuziene, Está você quer fechado o falar? micro, Desiane. Quer falar, Neuzi? Nossa, eu não consigo falar. Pode falar. Ela não pode Gente, falar, eu acho. é. Olha só, quando ela diz aqui, não existe um em 100 que compreenda por si mesmo a verdade bíblica sobre o assunto, esse assunto é a justificação pela fé. É. Nenhum em 100 na nossa igreja compreende por si mesmo essa verdade bíblica. E se nós não só compreendermos, como também vivermos essa verdade, nós não seremos chamados. Olha só, olha o que ela diz aqui mais embaixo. Tão necessário ao nosso bem-estar presente e eterno. Ou seja, a justificação ela é muito necessária ao nosso bem-estar presente e eterno. Quando começa a brilhar a luz, isso a gente sabe que foi ali em 1888, né? Para tornar claro ao povo o plano da redenção, o inimigo opera com toda diligência para que a luz seja excluída dos corações dos homens. Isso está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 360. Aí ela tem outra citação. Menos de 1% dos membros do corpo de Cristo compreende a indispensável verdade bíblica da justificação pela fé. Irmãos, então isso aqui é motivo, mais que motivo, para a gente se debruçar neste assunto e esmiuçarmos o máximo que nós pudermos. Por quê? Porque se nós não compreendermos por nós mesmos essa verdade, não vai adiantar. E como eu entendo, essa fé não vem de nós, é um dom que vem de Deus. Então, Ele quer atuar em nós, como foi exemplo dele em Cristo, e Cristo em nós, e nós em Cristo. Então, vai Exato. chegar um momento que, se a gente não conhece essa palavra com profundidade e desejo, e mesmo que nos tire tudo, mas a gente tem a esperança do céu, que é o nosso Deus por nós. A esperança da É, glória, exato. Olha sim, só, é o nosso, meu entendimento. Meu entendimento é que o que eu sempre achava que a justificação pela fé era coisa que os pastores, as pessoas mais entendidas tinham que saber, porque na minha igreja nunca foi passado isso. Então, hoje eu tenho esse entendimento, o que eu necessito? Nós necessitamos ser um povo separado. Para ser esse povo separado, inclui não só uma vestimenta, mas inclui o nosso caráter, os nossos costumes, a nossa alimentação, a nossa saúde, envolve muitas coisas. Mas nós não temos esse poder. Nós estamos exato. envolvidos pelo pecado. Então nós precisamos. Principalmente o É nosso caráter, porque o resto é isso, consequência. Se isso. você tem o caráter transformado, a mudança na sua vestimenta, na sua alimentação, Tudo vai fluir. nos pensamentos, em tudo vai vir, entende? Vai vir, exatamente. É o caráter. E nós temos que viver, irmãos, Isso, que viver essa mensagem. Então, isso. olha o que ela disse que é menos de 1%. Menos. Gente, menos de 1% é 0,80, 0,90. Não é nem Misericórdia, 1%. misericórdia, meu Deus. É, e ela Qual é o livro? indispensável, né? Olha o que ela continua dizendo. Hoje, seria algo em torno, isso o escritor, né? Quando ele leu esse texto dela, ele dizendo aqui, hoje seria algo em torno de 100 mil adventistas. No tempo de hoje, esse menos de 1% que compreende a verdade da justificação pela fé, que é aquela mensagem que vai nos dar o bem-estar necessário, presente e futuro, ou seja, eterno,
É a justificação pela fé, e menos de 1% dos adventistas compreende esse texto, Qual é o livro que a gente tem que ler para estudar sobre a justificação pela fé? Irmã, eu estou pensando até, vou mudar, tá, Vânia? Nós vamos parar com aquele livro lá do. Nós vamos parar com aquele livro que eu estou lendo, do Andrews, e nós vamos Sim. começar que o Ivan Lopes lançou. Sim, E ótimo, ele, eu tenho ele. bem fácil, ele explica a justificação pela fé. Nós vamos mudar e vamos Sim. começar a partir do próximo encontro de oração, tá? O Qual concerto é o eterno. livro? Esse livro ele tem em PDF. Depois Que eu livro posso. é esse? Que livro é esse? Concerto eterno. Ah, o Concerto Eterno eu tenho, um livro. Não é o Concerto Eterno, não. Qual? Não. É um livro que o Ivan Lopes já escreveu, ele e o pai dele. Não conheço. Vocês não têm. Eu tenho o PDF, eu vou disponibilizar no grupo. Mas como é Ótimo, o nome do ótimo. título, você sabe? Hã? Como é que é o nome do livro, você sabe? Depois eu pego ali, tá? Eu pego e passo para vocês. E essa pergunta que a Vani falou também não está refletida aqui nesse que você falou, Mensagens Escolhidas, volume 1? Também? Volume, página 360. 360 também, né? Aham. Esse livro Eliane, foi. quando foi escrito isso aí, você está dizendo que tinha 100 milhões de adventistas. Hoje você falou que tinha quantos? Não, eu não disse que Milhões, tinha não. 100 milhões, não. Eram 10 milhões de cristãos que se intitulavam adventistas do sétimo dia. 10 milhões, tá? Você falou 20, que hoje tem quantos? 20. Hoje, de acordo com que a irmã Ellen White, nesse livro, ela escreveu que menos de 1% dos membros do corpo de Cristo, ou seja, da Igreja Adventista do sétimo dia, compreende essa verdade bíblica, e hoje seria algo em torno de 100 mil adventistas. Sim, mas esses dias você falou que o total de hoje, quantos milhões de adventistas são agora? Menos de 30 milhões, né? Hoje, a Igreja Adventista ela deve estar em torno de entre 10 e 20 milhões de adventistas no mundo inteiro, entendeu? Então, veja bem, irmãos, mas veja bem, uma coisa que eu acho importante não é a gente ficar se apegando ao número. Ai, Os quantos números. adventistas no mundo hoje? Nós temos que nos apegar ao seguinte, irmãos, nós ainda temos tempo, nós ainda estamos no tempo da graça, o Senhor está nos dando. Isso. Amém. Aqui, Ele nos deu essa luz para que nós tivéssemos a oportunidade de nos esforçar, porque a porta da graça não foi fechada. Então, nós temos chance. Nós temos que estudar agora, nos debruçar em cima dessa mensagem da justificação pela fé, de forma que nós saibamos por nós mesmos esta mensagem e possamos viver essa mensagem. Vocês entendem? O Senhor está nos dando uma oportunidade. Já te dou a palavra, Iranilda. Uma última oportunidade antes do fechamento da porta da graça, irmãos. Então, assim, eu considero isso uma bênção muito grande. Não me interessa se nós temos hoje 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões de adventistas. O que me interessa é que eu quero estar no grupo dos 144. Eu vou me esforçar para estar lá. É isso que importa, é isso que cada um de nós devemos pensar. E, irmãos, não é só pensar, é orar. A nossa oração hoje tem que ser o seguinte: Senhor, não me passe por alto, nem me retire o teu Espírito Santo, porque, Senhor, eu quero estar no grupo dos 144, Pai. Me ajuda. Gente, isso é fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o quê? A vontade dele é que nós estejamos nesse grupo. A vontade de Deus é nos levar todos nós para casa. Mas é como a gente viu ao longo da história, ao longo da Bíblia, que nem todos estarão dispostos. Inclusive, eu estou falando isso de adventistas, nem todos estarão dispostos, nem todos vão querer, nem todos vão se predispor. Mas aqueles que querem, gente, corramos, como o Paulo disse, porque
o atleta, ele se prepara para a corrida. E ele se prepara como? É correndo, é fazendo os exercícios, é se alimentando de uma forma bem natural, de uma forma que ele tenha força e energia sobre todos os outros candidatos, não é assim? E nós temos que correr não para uma coroa corruptível, mas para uma coroa incorruptível que ninguém vai poder nos tirar. Porque uma vez que nós fomos selados na testa, não tem mais como ninguém tirar isso da nossa testa. E o inimigo, ele sabe disso. Por isso ele vai fazer de tudo para nos tirar dessa parada, ou seja, da corrida. Ele vai fazer de tudo, vai colocar na nossa cabeça milhões de pessoas. Não, ó, escuta, você não tem a menor chance, filha. Você não tem chance de estar lá. Deus não te ama assim. Você é mais pecadora de todos. Olha as coisas que você anda fazendo e falando. Você não está vendo que você. É isso que ele vai colocar em nós. Ó, tá vendo que são 20 milhões? 20 milhões, quem é você? Você está no meio desses 20 milhões, você não tem a menor chance. É isso que ele vai fazer conosco. Irmãs, está na hora de acordarmos, está na hora de nós despertarmos, está na hora de nós lermos e estudarmos e aprofundarmos nisso que é a palavra de Deus. Então, assim, olha só o que ele continua dizendo. Hoje seria algo em torno de 100 mil adventistas. Somando esse número aos santos assinalados, já depostos no túmulo, aqueles que já morreram, lembram-se? Nós já estudamos sobre isso. E a irmã Ellen White, um grupo deles, um pequeno grupo também, não foram todos os adventistas daquela época que foram assinalados. Então, Deus vai ter uma parte de pessoas aqui e Deus vai juntar com aquela parte de pessoas lá. A diferença é que aqueles que já estão depostos no túmulo, eles vão ressuscitar entre a sexta e a sétima praga. Ali, já passada a sexta praga, na sétima praga, eles ressuscitam para se juntar a nós. Entende? Então, gente, isso para mim é muito sério. Esta é a seriedade da questão. Mas se Deus... eles não passaram pela morte, lá fala, eles não passarão pela morte. Não, aonde fala, o Vani? É isso que nós já vimos nesses textos aqui, que em lugar nenhum, nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, fala que eles não passarão pela morte. Fala que eles estarão vivos. É diferente. Estarão vivos não significa que não passaram pela morte. Certo? O povo ali com a irmã Ellen White, aqueles que foram selados ali, eles morreram, sim, mas eles vão ressuscitar, porque na vinda de Jesus eles estarão vivos, entende? A palavra diz que eles estarão vivos, e não que eles não passarão pela morte. Eles estarão vivos. E aquele grupo que morreu, ele já ressuscitou, então ele vai estar vivo. Você entende, Vani? Isso está nos nossos estudos mais para trás. Acho que, se não me engano, acho que esse é o quarto estudo. Se não me engano, está no estudo 2 ou 3, tá? Depois você ouve lá que eu te mandei, acho que eu te mandei foi só 2 vídeos, então esse deve ser o terceiro. Você queria falar alguma coisa, Iranilda? Né, eu estava hoje também refletindo, estudando Ezequiel 16, que nos dá um apurado a respeito de que o nosso Deus quer de nós, porque diz o nosso Deus que fomos criados para refletirmos a bondade e a glória de Deus, e a glória de Deus está nos seus mandamentos, gente. Então, são os mandamentos, quando a gente não consegue hoje, no mínimo, entender no glossário geral, toda a Bíblia na nossa cabeça, mas a gente tenha uma fé nessa palavra e entender esses mandamentos que nosso Deus lá no Sinai, que foi a primeira aliança que Deus fez com aquele povo hebreu, lá no Monte Sinai, que deu as suas leis, e essas mesmas leis vai ser fluente agora nos finais do tempo. Então, é isso que nós temos que levar em consideração a família, o casamento, né? Porque é desse núcleo que Deus fez como um matrimônio para a lei de Deus, né? Um patrimônio para o olhar de Deus, é que vem a nossa educação, a nossa reflexão daquilo que Cristo nos trouxe e daquilo que a sua palavra nos dá, né? De caráter, né? Agora, oi? Eu não sei se vocês têm observado, mas
Ultimamente tem se falado muito nos 10 mandamentos, não assim como 10 mandamentos, não como o decálogo, mas tem se dado muita, digamos assim, publicidade à questão de casamento, à questão de matar, de roubar. E o sábado, a gente sabe que o sábado está lá em cima. Está todo mundo falando das leis de Trump, das leis daquele ministro que ele quer eleger, Mas né, eles estão invertendo a situação, né? o nome dele está lá no Senado, né? E que ele quer por tudo. E ele já falou que assim que ele entrar, e se ele entrar, ele vai implementar o sábado, Para eles é o domingo. que é o domingo, né? O sábado de Deus. Então, veja É. bem, gente, só não vai acontecer isso se Deus segurar. Mas se Deus já tiver o povo dele, o último, o 139.999 já selado, e faltar uma única pessoa, e Deus já selar essa pessoa, acabou. Acabou. E nós não sabemos quando isso será. A gente só vai saber que realmente acabou o selamento, por quê? Porque essas coisas já vão acontecer. Então, isso é para nós refletirmos. Gente, nós não temos mais tempo a perder. Não Não. temos. Entende? Hoje, o que nós temos que fazer? Hoje, que o povo que está acordado, que somos nós, somos as 10 virgens, né? A parábola das 10 virgens, somos aquelas 5 que nós estamos com o nosso olhinho e a nossa reserva. Mas o que a parábola diz? A parábola diz que todas dormem. Sim, nós já dormimos. Lembra que nós já dormimos? Porque nós estamos em Laodiceia. Mas o que acontece? Eis aí a voz à meia-noite que grita: eis aí o noivo. Nós já estamos na meia-noite praticamente, gente. Então nós já acordamos, nós somos aquelas 5 virgens que nós acordamos e, opa, meu óleo está aqui. É isso que eu entendo, é assim que eu entendo, entende? Que o Senhor está nos dando essa chance. Vocês são aquele grupo pequeno, vocês são as 5 virgens que têm o óleo. Amém, Jesus. Eliane, e como se fica essas pessoas que hoje, mesmo nesse apanhado dessa mensagem, e que hoje falecem? Isso não significa que não está sendo selado? Por não participar desse grupo dos fins dos tempos? Entendeu? Iranildo, olha só, esse vídeo do Ivan ainda não saiu. Esse vídeo em que ele fala dos 144 mil não saiu ainda, e eu estou esperando ele, porque vocês vão entender muita coisa que eu entendi lá na Campal. O que ele falou? Gente, muitas pessoas adventistas, que nunca ouviram falar nessa mensagem, que nunca estudaram, não chegou a elas essa mensagem, elas vão morrer e vão entrar na grande multidão. Então é isso que eu estou Entende? falando. Uhum. É isso que eu estou falando, porque tem muitas pessoas hoje, não só adventista, também só não adventista, de outras denominações. Tem, né? Tem, exatamente. Agora, não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Vocês entendem? Não é o nosso caso. Porque o nosso caso, nós já tivemos contato com essa mensagem. E nós estamos estudando essa mensagem. Entende? Então, olha só, continuando aqui. Somando-se esse número aos santos assinalados já depostos no túmulo, verifica-se a plausibilidade da presente exposição acerca dos 144 mil, e percebe-se que o Apocalipse está em pleno cumprimento. Ponto 7. Note-se as seguintes citações do Espírito de Profecia. Agora nós vamos para as citações do Espírito de Profecia também. Ela diz assim: a grande massa de cristãos nominais sofrerá amargo desengano. Gente, cristãos nominais, aqueles que se dizem adventistas, que vão para a igreja, que participam das campanhas da igreja, participam de Semana Santa, participam disso, daquilo outro, e se acham adventistas, mas verdadeiramente eles não guardam o sábado como deveria guardar, eles não têm uma comunhão com Deus como deveriam ter,
eles não têm uma vida de santificação como deveriam ter, entende? E por isso eles são chamados de cristãos nominais. E só um minutinho que eu te dou a palavra, Iranilda. E eu estou falando da Páscoa, por quê, irmãos? Essa festa, a gente sabe que isso aqui é uma festa pagã. Essa festa ela não tem nada a ver com Deus. Essa Páscoa não é de Deus. Primeiro, porque ela acontece 40 dias depois de uma festa da carne, que é o carnaval. O nome mesmo já diz. Carnaval. Ou seja, em latim, ou seja, festival da Por favor, Então, por favor, só um Ana minutinho. Maria. Só um minutinho, o Iranilda, que eu te dou a palavra. Então, assim, essa Páscoa que a gente vê aí, ela não é uma Páscoa verdadeira, não é a Páscoa cristã, entende? E que, infelizmente, todas as igrejas, todas filhas de Babilônia, comemoram, celebram esta festa. Fala, Iranilda. Não, não, era só para pedir, porque estava havendo uma intervenção muito forte, ninguém conseguia te ouvir. Ah, Eu não tá, consegui. desculpa. Tá. Então, olha só. A grande massa de cristãos nominais sofrerá amargo desengano no dia de Deus. Não tem sobre a fronte o selo do Deus vivo. Isso está lá em comentários de Ellen White, volume 7, página 970. Obrigada, amor. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos ouvem o convite de misericórdia e são testados e provados, mas poucos são selados com o selo do Deus vivo. Poucos se humilharão como uma criancinha para poderem entrar no reino dos céus. Isso está lá em Testemunhos, volume 5, página 50. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há mesmo entre os que ensinam a verdade a outros que não receberão na testa o selo de Deus. Eu achei isso terrível, irmãs, terrível. Isso é pesado, né? Meu Deus do céu. Tinham a luz, olha só o que ela diz, tinham a luz da verdade de seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes. Isso está em Testemunhos Seletos, volume 2, página 68. Outra citação. Este foi o tempo da angústia de Jacó. Todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram livramento pela voz de Deus. Os 144.000 triunfaram. Sua face se iluminou com a glória de Deus. E foi mostrada, então, uma multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras: pesado foste na balança e foste achado em falta. Irmãs, aonde nós vimos esse texto? Foi lá em Babilônia com o neto de Isso, Belsazar, Belsazar. quando Dário invadiu Babilônia. né? Mene, Tekel, Ufacim. Ou seja, pesado foste na balança e achado em falta. Irmãos, isso é terrível, terrível. Perguntei quem era aquela multidão. Isso a irmã Ellen White perguntou ao anjo dela, né? E o anjo disse: estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Ouvi-os clamar com grande voz. Isso agora são aqueles que estavam escritos lá, que pesados foram na balança e achados em falta. Olha o que eles dizem. Acreditamos em tua vinda e a ensinamos com ardor. E enquanto falavam, seus olhares caíam sobre suas vestes e viam a escrita e então choravam em alta voz. Irmãos, é preferível chorar agora. Vamos chorar agora. Misericórdia, Pai. Eles haviam bebido de águas profundas e enlameado o resto com os pés, pisando o sábado a pés.
Por isso foram pesados na balança e achados em falta. Isso está no The Present Truth, volume 1, número 3. Irmãos, isso aqui quer dizer exatamente isso. Muitos hoje vão para a igreja, vão participar de junta-panela, ou seja lá o que for, dessas campanhas, de todos os eventos da igreja, no dia de sábado, e começam a conversar assuntos que não têm nada a ver com sábado, irmãs. Começam a falar sobre, então, eu estou precisando comprar não sei o quê, eu estou precisando resolver não sei o quê nesta semana agora que vai entrar. Eu quero comprar isso. Por que não comprou aquilo? Por que não fez isso? Por que não fez? Gente, isso não é assunto para o sábado. Isso não é assunto para o sábado. Mas eu estou tão chateada, eu estou isso, eu estou aqui. Murmuração. O que o Senhor falou para nós? Aquele povo, ou seja, Deus se referindo àquele povo que murmurava no deserto, o que ele disse para eles? Eu juro que eles não entrarão no meu descanso. A mesma coisa acontece conosco hoje. É uma murmuração, é uma reclamação, a gente não se alegra. Se está chovendo, não vou para a igreja porque está chovendo. Se está sol, não, está muito quente, está muito sol. Gente, o que é isso? Nós temos que mudar. E olha, eu estou falando isso não é para vocês, não, estou falando é para mim. É para mim, principalmente, que eu estou falando. Precisamos mudar o nosso comportamento, gente, o nosso padrão de pensamento e de sentimento. Precisamos clamar, rogar, nos humilhar aos pés do Senhor, chorar entre o pátio e o altar. Mas chorar mesmo, rasgar o coração, não rasgar as roupas, mas é rasgar o coração na presença de Deus e dizer: Pai, sem ti eu não consigo, me ajuda, porque eu não consigo fazer o que eu acho que eu consigo fazer. Irmãos, o nosso tempo agora é este. Nós estamos neste tempo, é de chorar, é de nos humilhar, é de jejuar, sabe, fazer vigília, é de clamar ao Senhor. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Pelo contrário, nós seremos essas pessoas aqui que vão olhar para o Senhor e vão dizer: mas eu preguei com a volta com tanta ardor, eu falei que o Senhor estava vindo, eu acreditei. E quando eu olhar para as minhas vidas, eu vou dizer assim: querido, olha só, pesado posto na balança e achando em falta. Porque o Senhor, Alguém está irmãos, o Senhor, ele vai pesar tudo. Vocês vão ver isso no vídeo que o Ivan deve estar soltando agora nos próximos dias. Ele fala dos 144 mil. Nós temos, olha, nossa prova não será fácil. Nós temos que passar pelo crivo de Deus. Nós já paramos e pensamos o que é passar pelo crivo de Deus. Deus, ele vai perscrutar os nossos pensamentos. Então, se tiver uma mácula nos meus pensamentos, eu já estou fora. Ele vai perscrutar os nossos sentimentos. Se tiver uma mácula no meu coração, eu já estou fora. Ele vai ou seja, nós temos que vencer o pecado, o mundo e o diabo, além da nossa carne, além do eu. Então, irmãos, não vai ser brincadeira, vai ser muito sério. E nós temos que estar preparados, porque Deus, ele não vai colocar o selo dele em qualquer testa. Em uma testa que daqui a pouco a pessoa já, entendeu? Mudou, já se transformou, já é outra coisa. Ele só vai colocar o selo dele naquelas testas em que verdadeiramente passaram todos os crivos dele. E não vai ser só ele e os anjos. Porque ele vai perguntar, ele vai colocar isso na presença dos anjos. Esta pessoa, por exemplo, a Eliane, ele vai olhar para os anjos e vai dizer assim: ela tem condição de vir para o céu? Ela está preparada para vir para o céu? Ela tem capacidade de vir para o céu? E os anjos vão ter que, sabe? Apesar dos anjos eles não terem onipotência, onipresença, onisciência, eles não conseguem ler meus pensamentos, mas Deus é que vai dizer: a Eliane tem sim capacidade de vir para o céu, de estar aqui entre nós. Vocês entendem? E os anjos então vão atestar. Irmãos, não vai ser fácil, mas Deus ainda está nos dando um tempo de graça. E o tempo que nós temos é muito curto, então não percamos tempo.
O tempo que a gente tem livre é hoje orando, é jejuando, é clamando, é chorando, é humilhando, é pedindo a Deus, Senhor, se o Senhor não vier comigo, como Moisés fez, se o Senhor não vier comigo, se o Senhor mesmo não estiver comigo, eu não me faça subir, não me faça ir, não me faça fazer, pois como saberei eu que achei graça, que achei mercê aos teus olhos? É assim, irmãs, é assim que nós temos que fazer. Olha só, muitos não receberão o selo de Deus porque não guardam os seus mandamentos, nem produzem os frutos de justiça. Isso está lá em comentários também, volume 7, página 970. Logo, o povo de Deus será testado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-á metal vil. Misericórdia. Em vez de se fortalecerem e confirmarem com a oposição, ou seja, enquanto o mundo inteiro vai estar dizendo, é o domingo, o dia do Senhor, se a gente, eu vou ficar caladinha, eu vou ficar aqui na minha, quietinha, caladinha, ninguém vai me perceber, só sou eu, e aí, conforme for um dia lá na frente, eu vou dizer, não, olha o que ela diz, em vez de se fortalecerem e confirmarem com a oposição, ameaças e abusos, tomarão covardemente o lado dos oponentes. Isso está em Testemunhos, volume 5, página 136. Que não sejamos nós, irmão, que não sejamos nós, a estarmos neste grupo, de nos conformar, de não aceitarmos a oposição, a ameaça, abuso, até mesmo ameaça de morte, entendeu? Ou até mesmo a morte. Porque, não, o Senhor conhece meu coração, Ele me conhece. Não, não é assim que a coisa vai funcionar. Ele sabe das minhas dificuldades. Não, não é assim que a coisa vai funcionar. Outro tópico. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado, uma classe o quê, irmãs? Numerosa. Não é uma classe pequena, é uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário, unindo-se ao mundo e participando de seu espírito. Chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz, e em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular, o lado com a maioria, o lado com o mundo. Homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Isso é terrível, irmão. Misericórdia, meu Então, Deus. como vão levar outros com eles? Isso está lá no Espírito de Profecia, volume 4, página 426. Outro texto. Tenho afirmado perante eles, o povo de Deus, que do que me foi mostrado, apenas um pequeno número dos que agora professam viver na verdade acabarão sendo salvos. Um pequeno número. Não porque não possam ser salvos, mas porque não quiseram ser salvos do modo indicado pelo próprio Deus. Eles quiseram ser salvos pelo modo deles, como eles entenderam, como eles quiseram. O caminho indicado pelo Divino Senhor é muito apertado e a porta muito estreita para permitir-lhes entrar. Enquanto se apegam ao mundo ou acariciam o egoísmo ou o pecado de qualquer tipo. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 445 e 446. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho, então se apagarão e se tornarão trevas.
A palha, como uma nuvem, será transportada pelo vento, mesmo dos lugares onde só vemos campos de precioso trigo. Testemunhos, volume 5, página 81. Satanás opera com toda a sua arte e com seus enganos para manter os homens marchando, como cegos, para a frente, até que o Senhor se erga de seu lugar para castigar os habitantes da terra. Por causa de suas iniquidades, quando a terra exporá seu sangue e não mais enterrará seus mortos. O mundo inteiro parece estar em marcha para a morte. Evangelismo, página 26. Algumas almas ainda se despregarão dos enganos do inimigo, arrepender-se-ão e se converterão, ao passo que as massas estarão entesourando ira para o dia do furor. Evangelismo, página 27. Resposta às objeções. Mas a gente vai terminar isso hoje, tá? Faltam 2 páginas, a gente já entrou aqui, mas se vocês quiserem, a gente continua. Pode ser? É. Uma das principais objeções suscitadas contra a literalidade do número definido pelo Apocalipse diz respeito à predestinação. Alega-se que determinar o número exato de pessoas que receberão o sinal do sábado é o mesmo que defender o conceito antibíblico da predestinação. Isso, entretanto, não é uma realidade. A profecia de Apocalipse 7 não deve ser entendida à luz da predestinação. Antes, deve ser aceita sob o aspecto da presciência de Deus, é diferente de predestinação. O Senhor não determinou que 144 mil se salvassem e outros tantos bilhões se perdessem. Ora, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Isso está em 2 Pedro 3,9. Vendo de antemão que apenas esse reduzido número aceitaria plenamente a reforma do sábado, Deus patenteou essas verdades aos seus servos, a fim de advertir a cristandade dos terríveis perigos que a ameaçam. Análise de uma declaração de Ellen White. Uma declaração da irmã White é citada com frequência para silenciar a mensagem referente aos 144 mil. E isso agora nós vamos prestar bastante atenção, porque muitas pessoas, quando vocês começarem a falar sobre isso aqui, elas vão citar essa passagem aqui, tá bom? Para querer o quê? Dizer que não, tá vendo que não é, foi erro de interpretação, então vamos prestar atenção aqui. Diz a declaração, não é plano dele quem? De Deus, que seu povo apresente alguma coisa que eles supõem a qual não é ensinada na palavra de Deus. Não é sua vontade que eles se metam em discussões acerca de questões que os não ajudam espiritualmente, tais como que pessoas vão constituir os 144 mil. Isto, aqueles que forem os eleitos de Deus hão de, sem dúvida, saber em breve. Isso está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 174. Se não me engano, também está no livro Eventos Finais. Se tivéssemos de discutir e comentar que pessoas estariam incluídas nos 144 mil, poderíamos cometer erros. Não sabemos quem será salvo e quem não será. Só Deus o sabe. Portanto, não é sua vontade que entremos em controvérsia sobre questões tais como quem deve fazer parte dos 144 mil. Quando são mencionados nomes e pessoas nos testemunhos e apenas citamos o que está escrito, não cometemos erro. Eu vou falar aqui para vocês, já vou dar uma explicadinha, o porquê que a irmã Ellen White falou isso, porque teve um cidadão nos Estados Unidos em que ele disse que somente os americanos iriam ser salvos, estariam ali nos 144 mil, só os americanos. Um outro disse, aqui embaixo vocês vão ver os exemplos,
Então, assim, para evitar que pessoas começassem a especular mas é só aqueles, para vocês verem, gente, o absurdo, que uma pessoa disse que as pessoas que tivessem cabelos grisalhos não estariam entre os 144 mil. Olha que absurdo, né? Então, assim, para evitar esses comentários absurdos, a irmã Ellen White disse que não competiria a nós que soubéssemos isso ou que falássemos aquilo, para evitar, para cortar aquilo que já estava se tornando uma bola de neve, aumentando, né? Então, olha só, quando são mencionados nomes e pessoas nos testemunhos e apenas citamos o que está escrito, não cometemos erros. Isso ela falando dela. Quando ela cita nome, como é o caso da senhora Hastings, que ela citou que a senhora Hastings morreu selada, e a senhora Hastings já era uma senhora de idade, né? Então, quando ela cita nomes através do espírito de profecia, isso não era cometer erro, ela estava simplesmente passando aquilo que ela já tinha recebido. O testemunho citado, isso está lá em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 174, não nos sugere que não devamos estudar a mensagem do selamento. Se este assunto não devesse ser estudado, a Bíblia não nos falaria dele. Claro que não. O espírito de profecia guardaria completo silêncio sobre a questão. Mas o que vemos em Apocalipse, capítulo 7, 14, 15 e etc., o grupo dos vencedores, os 144 mil, é mencionado muitas vezes. Além desses capítulos, também lemos em Ezequiel 9 acerca da obra do selamento. É aquela obra em que Deus fala para aqueles 7 seres que estavam com suas armas de destruição e o sétimo vinha com um tinteiro, lembra? E que Deus mandava passar no meio do povo dele para selar e depois para destruir o resto. É esse episódio aqui de Ezequiel 9. Nos testemunhos, em muitos livros e em muitas páginas, o assunto é apresentado, como já consideramos. Por que este complexo problema? Porque a profetisa acha necessário acautelar-nos para não entrarmos em controvérsia sobre quem fará parte dos 144 mil, porque mesmo naquele tempo estavam em circulação. Agora vai acontecer o que eu falei para vocês, tá? Mesmo naquele tempo estava em circulação muitas ideias estranhas, e uma delas espalhada pelo Dr. B.E. Fuller, na Califórnia, declarando que os 144 mil seriam compostos apenas de americanos. Outras opiniões eram também apresentadas, como é demonstrado a seguir. Aí agora eu vou falar para vocês, tá? Entre aspas. Algumas das mais estranhas doutrinas que já ouvi é que o selo de Deus não pode ser colocado em nenhuma pessoa de cabelos grisalhos, nem pessoa alguma deformada, pois na conclusão da obra chegaremos a tal estado da perfeição, tanto física como espiritual, que não poderíamos morrer. Manuscripts Release, volume 4, página 65. Esses foram os exemplos que a irmã Ellen White foi dando, tá? Os que apresentam a ideia de que os cegos, os surdos, os coxos, os deformados não receberão o selo de Deus, não estão falando palavras dadas a eles pelo Espírito Santo. Isso está lá em Manuscripts Release, volume 14, página 56. Outras ideias semelhantes se propagaram de tempos em tempos, tais como só homens não casados podem estar entre os selados. Os 144 mil se constituirão somente de judeus. Os 144 mil serão daqueles que nunca pertenceram a outras igrejas, etc. Portanto, não precisamos entrar em controvérsia com esses falsos mestres, nem devemos aceitar ideias ou ensinos humanos sobre esse ponto. Devemos, porém, estudar o assunto e entender esta muito interessante e importante doutrina, como se encontra na Bíblia e no Espírito de Profecia. Isso está no livro O Selamento do Povo de Deus, páginas 108 e 109.
Agora, uma ligeira análise de Apocalipse 14, do 1 ao 5. Nós já estamos nos encaminhando para o final, tá? 1. O verso 1 menciona os 144 mil, isso de Apocalipse 14, 1, juntamente com o Cordeiro, e localiza-os como estando sobre o Monte Sião. Essa descrição aparece logo após a profecia acerca da imposição da marca da besta para esclarecer que esses são os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome. Os 144 mil têm em suas frontes o nome do Pai e do Cordeiro, e isso indica que o caráter da divindade foi neles reproduzido, ou seja, eles estão em harmonia com os princípios do Senhor dos céus e da terra. 2. Os versos 2 e 3 falam de um hino que somente os 144 mil são capazes de aprender, e Apocalipse 15, 3 informa que esse é o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Esse hino expressa a experiência pela qual atravessará boa parte dos 144 mil. Finalizando o verso 3, João esclarece que os 144 mil foram comprados da terra. Alguns interpretam isso como uma evidência de que os 144 mil estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. Entretanto, embora seja verdade que eles constituem o grupo dos santos que presenciarão o regresso de Jesus, tomar o verso 3 como fonte para essa ideia é exigir mais do que o texto realmente diz. Apocalipse 14, 3 declara simplesmente que eles foram comprados da terra, isto é, não são seres pertencentes a outros mundos, nem tampouco são anjos. São, antes, seres humanos redimidos para Deus e para o Cordeiro. Versículo 3. Ponto 3. O versículo 4 começa afirmando que eles não se macularam com mulheres porque são castos, isto é, são virgens. Mas o que isso significa? Tratando da parábola das 10 virgens, Ellen White explica esse ponto. São chamadas virgens porque professam fé pura. Parábolas de Jesus, página 406. Mais adiante, o verso diz também que os assinalados do Senhor foram redimidos dentre os homens, o que parece possuir significação paralela à declaração do verso anterior. Foram comprados da terra. A última parte do verso declara que eles são primícias para Deus e para o Cordeiro. Isso parece indicar que eles constituem um grupo todo especial separado pelo Senhor. São como troféus da divindade. E deles é dito com toda clareza que não se achou mentira na sua boca e não tem mácula, ou seja, moldaram suas vidas à pura verdade das Escrituras Sagradas. Apocalipse 14, 5. O que fazer para ser selado? A última parte do nosso estudo. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda contaminação o templo da alma. Isso está em Testemunhos Seletos, volume 2, página 69. O selo de Deus, então, olha só. Aqui é remediar os defeitos de caráter. A primeira coisa que nós devemos fazer. Purificar de toda contaminação o templo da alma, ou seja, através das 5 avenidas que nós temos, né? Yeah. O selo de Deus Os 5 jamais... sentidos. Isso. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Testemunhos Seletos, página 71. Se recebermos a imagem de Deus, se nossas almas forem purificadas de toda contaminação moral, o selo de Deus nos será colocado na testa e estaremos preparados para as cenas finais da história terrestre. Filhos e filhas de Deus, página 342. A classe que não se entristece
por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. Testemunhos Seletos, volume 2, página 65. Isso aqui também foi muito pesado, e a gente já viu no nosso grupo de estudo esse texto aqui, com a Belinha. O selo de Deus será colocado somente na testa daqueles que suspiram e clamam por causa das abominações cometidas na terra. Aqueles que se ligam ao mundo por laços de simpatia estão comendo e bebendo com os ébrios, e certamente serão destruídos com os que obram a iniquidade. Testemunhos Seletos, volume 2, página 67. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Testemunhos Seletos, volume 2, página 70. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo, lembra? Eu já falei isso aqui para vocês aqui atrás, né? Deus vai exatamente nos provar nisso. Nós teremos que vencer o mundo, a carne e o diabo. Essa é uma das provações que o povo de Deus, antes de ser selado, vai passar. Serão agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Testemunhos para Ministros, página 445. Cumpre-nos aprender na escola de Cristo, pois de outro modo jamais podereis ser qualificados para subir degrau mais alto, receber o selo do Deus vivo, entrar pelas portas da cidade de Deus e ser coroados de glória, honra e imortalidade. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 502. Como o lacre toma a impressão do sinete, assim a alma deve tomar a impressão do Espírito de Deus e reter a imagem de Cristo. A fé pela qual eu vivo, página 287. Olha o conselho que a irmã Ellen White nos dá. Esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos deu para estar entre os 144 mil. Isso está na Review and Herald, 9 de março de 1905. Então, é isso que Deus está nos falando para cada um de nós aqui. Se esforcem. Se esforcem, porque o esforço de vocês não será em vão. Então, o que nós temos que fazer é lutar contra a carne, o pecado e o diabo. E nos esforçarmos para estarmos entre os 144 mil. Irmãs, com isso, então, nós terminamos o nosso estudo do 144, e no próximo sábado a gente retorna com a mensagem do terceiro anjo de 1895. Comentários, dúvidas, perguntas? Eu ia fazer um comentário, mas é um comentário que hoje eu e a Beth não fomos na igreja. Por quê? A nossa igreja hoje ia fazer uma programação na praça central da cidade aqui, com coral, eu não sei se ia ter algum teatro, com culto, com músicas, de pressão, um montão de coisa. Ia ser feito lá na praça central. Gente, não tenho, eu não fiz questão de participar. Não sei se eu acertei ou se eu errei. Mas meu coração não pediu. Primeiro porque é um lugar que a gente ia ter que ficar de pé mesmo, não tem condição, não teria como sentar. Estou com muito problema de coluna, de artrose, eu não ia ter lá um lugar para sentar, só se tivesse que levar uma cadeira, não sei. Mas assim, o meu coração não pediu. E infelizmente, teve um sábado que eu e a Beth, nós fomos na igreja, gente, que tristeza. Que tristeza, nós estamos com um pastor novo. Então, ele falou que todo último sábado do mês ele vai falar sobre a família. Gente, que pregação terrível. A igreja ficou vazia, as pessoas iam saindo assim no meio do culto. Aleatoriamente eu fiquei, Beth, eu acho que ele queria falar sobre família, mas não teve um minuto que ele falou de Jesus. Dentro da Bíblia,
Tem muitos exemplos sobre família, sobre filhos, sobre você saber lidar com a casa, né? Ele poderia incentivar os cultos de manhã à tarde, reunião de família, lição, estudos, leitura bíblica. Gente, ele não falou nada, ele citou filósofos, psicólogos, Gandhi, todo mundo. Ele só citou um verso bíblico de João 3,16 e não falou nem de Jesus. E falou só bobiça. Só bobiça. Eu não posso, antigamente eu até falava, mas hoje eu não posso dizer para você ou para qualquer pessoa, vá ou não vá à igreja. Isso é de cada um, você tem que consultar seu coração, e não é só o seu coração, porque a gente sabe que a palavra diz que o nosso coração ele é enganoso, mas consultar a Deus Sim. e perguntar, Senhor, devo ir, não devo, vou, não vou. A gente sim, claro, nós temos visto muitas abominações dentro da igreja, certo? Mas é aquela coisa, a igreja está aí, a igreja ela vai continuar, né? A igreja ela vai continuar. Por quê? Porque o Senhor é Ele que está ao leme, é Ele que está no Sim. comando da igreja. Mas é difícil, sim, é difícil. Muitas vezes não, algumas vezes, não são muitas, mas algumas vezes em que eu e meu marido, por exemplo, nós não vamos à igreja, porque eu não estou me sentindo bem, ou porque não, nós ficamos agora, Exato. 2 semanas atrás, nós ficamos sem ir à igreja, porque tanto eu quanto ele estavam muito resfriados. O sino, aquela coisa, e eu não gosto de ir para a igreja quando eu estou com sino, porque atrapalha, né? E eu não estava me sentindo bem para ir fisicamente falando. E assim, nós decidimos ficar em casa, nós fizemos cursos maravilhosos, nós lemos o Espírito de Profecia junto, nós lemos a Isso. palavra, louvamos, nós, assim, sabe, a gente leu, nós nos sentimos alimentados, nós ficamos alimentados com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós estudamos. Então, assim, a gente tem a escola sabatina, só que, na verdade, a gente não faz nem escola sabatina, a gente só lê os comentários da irmã Ellen White e a gente vai estudando os comentários dela, né? Então, assim, e a gente vai ali, a gente vai discutindo, ele vai falando, eu vou falando, e a gente vai, sabe? É muito salutar. Então, assim, Sim. eu não posso dizer hoje para ninguém vá, não vá, mas realmente tem se tornado uma coisa difícil. Mas eu acho que, em primeiro lugar, nós devemos consultar aquele que é O o eterno. cabeça, aquele que é o cabeça, aquele que é o pastor daquela igreja, o verdadeiro pastor, né? Mas é difícil, sim, minha irmã. Eu entendo o que você está falando. É complicado. Eu só não vou na igreja mesmo aqui quando eu não tenho dinheiro para pagar nenhum ônibus, mas é difícil, porque a Beth está aqui agora, que eu estou aqui no meu bairro, na minha casa, ela está sempre me ajudando, né? E nós vamos juntas, e às vezes a minha sobrinha, quando vai, oferece carona de carro, então às vezes a gente tem a condução. Hoje, meu coração não pediu, porque eu vejo como é que a minha igreja está, entende? Não é, porque às vezes a gente até é bom pregar na praça, falar, entregar livros, é muito bom. Mas, assim, eu não sinto que está sendo uma obra, assim, do evangelho. É uma coisa muito comum, uma coisa da mais banal, mais mundana, né? E na hora, eu me senti agraciada no dia que eu fui na igreja, que o pastor estava falando, ele fez umas citações, e na hora, eu me senti... Deixa só eu fazer uma oração final, porque aí depois a Georgia pode cortar esse pedaço todo que ela quiser, tá bom? Um minutinho. Oremos. Santo, 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 céu, Samorá, Pai, Criador dos céus e da terra, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai querido, muito obrigada, Senhor, muito obrigada por esses textos tão esclarecedores que o Senhor, na sua misericórdia, no seu amor infinito por nós, Pai, o Senhor nos deixou nos conduzir, Senhor, para nos admoestar, para nos
preparar, Senhor, para esses momentos tão difíceis. Ainda temos tempo, Senhor, o Senhor ainda nos deu um tempo de graça para que nós estejamos preparados, Pai, para com muita honra, Pai, porque é honroso para a gente, Senhor, meu Deus, receber o teu selo, o selo do Deus vivo nas nossas testas. Pai, ajuda cada um de nós, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe que somos pó, como diz o Salmo 103, Senhor, versículo 14. O Salmo 103, 14 diz que nós somos pó, Pai, que é verdade. Portanto, Senhor, meu Deus, nossa oração neste dia aqui, o Senhor, com as suas mãos, Pai, moa essa pedra bruta, essa pedra embrutecida que somos cada um de nós, Senhor, meu Deus, transformando-nos em pó, e que a água da vida, Pai, venha sobre nós para que seja formado ali o barro, e este barro, em tuas mãos preciosas e santas, Senhor, saia um vaso de honra para ti. Aleluias, louvado seja teu santo nome, e que cada um de nós, meu querido, recebamos muita honra, com muita alegria, com muito regozijo, o selo do Deus vivo nas nossas testas, Pai. Por favor, Senhor Deus, nós pedimos no nome de Cristo Jesus e já agradecemos, porque sabemos que o Senhor ouviu e ouve as nossas orações. É pelos méritos de Cristo que nós agradecemos. Amém, amém, amém. Amém. Porque eu achei engraçado que naquele momento, deixa eu ver se esse texto, na hora que o pastor estava falando, que às vezes as convivências e os nossos hábitos, tudo, primeiro, tem que ter uma reação da mudança da mente. Foi o que ele falou. Naquele mesmo instante, eu falei, Deus, mas ele não está citando uma passagem bíblica. E ele não está dizendo como que nós temos que mudar a nossa mente. Porque falar, tudo bem, né? Na mesma hora, eu estou vendo aqui se eu acho o texto que me veio na mente. Olha, isso nunca aconteceu comigo, gente. Se eu não me engano, é Romanos 12, 1, 2. Na hora, aí que Jesus vem dizendo, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenta o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele não teve coragem de, em um momento, falar, citar, que as pessoas têm que renovar sua mente no Evangelho, em Jesus, para renovar o ambiente familiar. Então, assim, gente, mas ele falou tanta coisa que não tinha, aí só citava filósofos. Que culto é esse de sábado? Irmão, é que eles têm que se converter, acontecendo Exato. com nós. Nós agora Exato. estamos aprendendo mais profundamente. Mas, Então, exatamente. eles só aprenderam a ter um status, alguma coisa melhor, um pregador. Eu não vejo, eles exaltam muito os status das pessoas, mas Sim. eles ainda não se converteram verdadeiramente, que nem nós, Exato. agora que nós estamos aprendendo. Poxa, vou fazer 35 anos de igreja, agora é que eu posso dizer que eu conheço a palavra de Deus. Agora eu posso dizer. Antes eu não podia, não. Não podia mesmo. Mas que Deus nos abençoe, que nos dê força cada vez mais para aprender, para poder transmitir isso, né? Que nós estamos aprendendo para as pessoas. Uma coisa também que me fez lembrar sobre os 144 mil nesses últimos dias, no tempo antes de Noé, antes do dilúvio, né? Então, quem que foi transladado foi Enoque, né? Ele representa que nem os 144 mil que seriam nos últimos dias, ele foi o representante antes do mundo acabar com as águas. Então, ele foi Matusalém,
Quando morreu, aí que depois veio o dilúvio, né? Exato. Gente, o estudo acabou, eu tenho que sair. Um beijo para vocês, tudo de bom. Eu Até também tenho muito segunda. trabalho para meninas. Até amanhã de manhã, se Deus quiser, eu Até também tenho amanhã. muito. Amanhã, é. Até segunda. Até amanhã. Até amanhã. Um beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.